Agora, nós vamos começar a parte da contradição. O que é contradição? Vamos ver o que é esse troço aí? O que é esse negócio aqui? Vem comigo. Ó, deixa eu ficar aqui menor. Vem comigo. Uma proposição composta ou molécula, que é sinônimo, tá? Molécula. Cujo valor lógico é sempre falso. Aí você vai marcar isso, ó. Opa! Dei um riscão preto ali, maluco. Ficou doido? Vem cá, vem cá. Eu quero marca-texto amarelo. Então, ó, sempre falso. Independente dos valores lógicos das proposições simples, é chamado de contradição. Então, o que é contradição? É uma proposição composta que ela é sempre falso. Não importa a combinação que você faça. V com F, F com V. Se tiver o caso VV, FF, é porque aqui não tem, mas se tiver, não importa, o resultado é sempre falso. Se o resultado for sempre falso, o conceito, o nome que a gente dá para essa proposição aqui, que fica no título da coluna, é chamado de contradição. Tá bom? Então, tautologia, sempre verdadeiro. Contradição é o oposto, é sempre falso. Felipe, e se não for nem 100% verdadeiro, nem 100% falso? Calma, vamos devagar, tá? Então, vamos falar quando é sempre verdadeiro, vamos falar quando é sempre falso, tá bom? E depois a gente vê o que acontece quando não é nem uma coisa nem outra. Então, essa tabelinha aqui, P e negação de P. Quais são os valores lógicos do P? Ele pode ser verdadeiro ou falso. A sua negação é o oposto. Quando é verdadeiro, vira falso. Quando é falso, vira verdadeiro. Se eu estou usando o conectivo e, o e só é verdade quando as duas são verdades. E, nesse caso, eu não tenho as duas verdades. Nesse caso, ó, eu tenho V com F e F com V. Então, ele me dá falso. Se ele é 100% falso, isso é uma contradição. Até porque aqui não tinha como as duas serem verdadeiras, porque uma é a negação da outra. Então não pode as duas serem verdadeiras. Então, com certeza, ele vai ser contradição, porque só seria verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Mas nesse caso isso não existe, porque o enunciado está dizendo que é uma proposição junto com a sua negação, tá bom? Em termos de frase, eu poderia dizer assim, ó. Eu sou professor e não sou professor. Bom, parou, peraí. Se eu falo sou professor e não sou professor, eu estou entrando em contradição, você concorda comigo? Não tem como ser uma coisa e não ser essa coisa. Então, por isso o nome é contradição. Sou professor e não sou professor. Uma é o oposto da outra. Só que para o E não tem como você ser os dois ao mesmo tempo. Como é que você é e não é? Isso não existe. Isso é uma contradição. Você está entrando em contradição. Beleza? Beleza. Agora, olha só. Você vai construir a tabela junto comigo. Então, a minha promessa é te pegar pela mão, te tirar, ó. A gente começa a engatinhar e a gente vai levantando junto, para que depois a gente, ó, decole, saia voando e resolva qualquer questão de raciocínio lógico. Então aqui, eu não... Repara que antes eu te dei uma tabela já pronta, cheia de V e F, só para a gente poder entender. Depois eu já deixei a tabela pronta, mas só para a gente preencher com V e F. Agora nem tabela tem. Agora a gente... Nós dois aqui, ó, JJ, né, assim que fala? JJ, geral junto. Meu Deus, Felipe, professor de matemática, professor de português vai matar a gente, né? Falando que JJ é geral junto. Geral com J, Felipe. É o que a galera fala por aí, beleza? Só para poder implicar com a galera do português. Então vamos lá. Aqui, olhei para as proposições. Eu tenho P e Q, não é isso? Então eu vou colocar aqui o P e o Q. Tem mais alguém além do P e Q? Não. Então, eu coloco P e Q.
Qual é a nossa sequência padrão? VV, VF, FV, FF. O parênteses indica o que a gente tem que resolver primeiro. Então, ó, eu vou resolver o parênteses. Tá aqui. Ah, vem comigo. Vou botar aqui, P e Q. Qual conectivo ele está usando? O E. Fala para mim daí que eu tô te ouvindo daqui. Você não falou, né? Fala que eu tô te ouvindo. Ah, agora eu escutei. O E só é verdade quando as duas são verdades. Caso contrário, ele vai ser falso. Beleza. Agora, repara. Lembra de expressões matemáticas? Não, Felipe, eu odeio matemática. Eu sei. Calma. Olha só. 3 mais 5 vezes 2 mais 7. O parênteses indica por onde a gente deve começar a resolver, não é isso? Depois que eu resolver o parênteses, que no caso aqui vai dar 8, eu vou ter que multiplicar por 2. Por que eu vou multiplicar por 2? Porque aí está dentro do colchete. Então, primeiro parênteses, depois colchete. Se tivesse, a gente usar chaves, não é isso? É uma regrinha que a gente usa só para poder organizar o que a gente deve fazer primeiro. Eu vou para o colchete. O que o colchete diz? Que eu devo pegar... Vou pegar um colchete aqui para ficar mais didático. De uma cor diferente. Tá? O que o colchete diz? Que eu tenho que pegar o resultado do parênteses, que é esse camarada aqui, é exatamente o que você já fez, e você vai colocar uma seta saindo para o P. Então, daqui vai sair uma seta para o P de pato. Observa que o parênteses, ele veio na frente. Então, a seta, ó, vou pegar aqui, ó, um marca-texto preto, ó. A seta, ela tem que obedecer a ordem, tá? Do parênteses para o P. Essa é a ordem que ele me pediu. Então, ó, assim, ó. V com V. Verdadeiro. Porque só é falso na Vera Ficha. F com V. Verdadeiro. F com F. Verdadeiro. F com F. Verdadeiro. Olha que interessante. Se não tivesse esse símbolo aí na frente, se fosse só o colchete, isso seria uma tautologia. Mas a banca chegou e pediu o seguinte. Ih, caramba! Apaguei tudo. Apaguei tudo aqui. PQ, VV, VF, FV, FF. Aí nós fizemos o E, não é isso? Beleza. VF, FF. Aí depois nós pegamos o P e Q e partimos uma seta para o P. Aí veio a seta, ó. Aí ficou V, V, V e V. Beleza. Aí o que ele pediu agora? Ó, colocou esse símbolo, é chamado de cantoneira, que representa a negação. Ele colocou a negação lá na frente. O que ele quer dizer com isso? Olha, concurseiro, pega o resultado do que está no colchete e faça a negação. Eu tenho que fazer a negação por final, porque a negação ela está fora do colchete. Isso significa que eu vou pegar tudo isso que está aqui e vou ter que fazer a negação. O que é negação? O que é V vira F, o que é F vira V. Como aqui é tudo V, tudo que é V vai virar F. Por isso está demonstrado que é uma contradição, tá bom? Então é assim que você vai preencher a sua tabela. Show de bola? E aí,
que você está achando? Vamos ver mais uma. Ó, aqui é só praticando, não tem jeito. Isso aqui a gente tem que, ó, ir para cima para praticar, fazer muito exercício, para que a gente fique afiado nisso. Vamos lá. Olhei para essa tabela. Quem eu preciso? Do P. Então, pega o seu caderno. Você não está só olhando a aula, não, né? Se você só olhar a aula, você não está estudando. Beleza? É igual ir no cinema. Você vai no cinema, você fica olhando um filme lá. Você fala que você está estudando? Não. Então, estudar é você pegar, você anotar, você fazer o seu resumo, você tentar fazer, você errar, você, né? E é assim que estuda de verdade. Então, ó, P e Q. Beleza. Qual é a sequência do P e Q? Você já não aguenta mais, né? VV, VF, FV, FF. Além do P e Q, do que eu preciso também? Eu preciso da negação do Q. Repara que negação do P, a questão não pediu, ela não me deu. Então eu nem preciso colocar na tabela. Se eu colocar, tem problema? Não. Mas para que eu vou colocar uma coisa que eu não vou usar? Então eu coloco a negação do Q. O que é a negação do Q de queijo? É o contrário do Q. Então o que é V vira F, o que é F vira V. O que é V vira F, o que é F vira V. Show? Show. Agora vem comigo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o P, se somente se, a negação do Q. Vou pegar o P, você vai olhar para cá, olha o nosso olhinho, olha o nosso olhinho. Você vai olhar para cá e você vai olhar para cá. Mas por que, Felipe? Porque é o que o enunciado está pedindo, a gente tem que obedecer ele, né? Eu vou olhar para os dois através de que conectivo? Através do conectivo, ó, se somente se. Ah, então aqui e aqui. Se somente se. Qual é a lei do se somente se? Iguais, VV, FF, é verdadeiro. VF ou FV é falso. Aí eu não decorei ainda, então cadê a sua cola que tinha que estar do seu lado aí? Beleza? Então vamos lá. V com F são diferentes, então é falso. V com V, VV são iguais, então é verdadeiro. FF são iguais, FF igual, então é verdadeiro. FV é diferente, então é falso. Beleza. Agora o que ele quer que eu faça? Vou pegar o preto aqui agora. O outro parênteses, ele quer P e Q. Ah, Felipe, ele quer P e Q. O P está aqui, o Q está aqui. E qual conectivo ele usou? O E. Qual é a lei do E? Só é verdadeiro se as duas são verdadeiras. As duas são verdadeiras? São, então é verdadeira. As duas são verdadeiras. Opa, volta. As duas são verdadeiras? Não, então é falso. Aqui, falso. Aqui, falso também. Ah, para finalizar, deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Para finalizar, olha aqui. Eu já fiz esse carinha. É o que está nessa coluna. Eu já fiz esse carinha daqui. É o que está nessa coluna. Para finalizar, ele quer que você pegue os dois parênteses, que são as duas últimas colunas que nós fizemos, e ele quer que você junte as duas através do conectivo E. O E só é verdade quando as duas são verdades. As duas são verdades? Não. Então é falso. As duas são verdades? Não. É falso. Não é verdade as duas, não é verdade as duas. Então, aqui, ó. Eu tenho uma... Olha que bonito. Eu tenho uma contradição.
Observa que o modo de você fazer é o mesmo, tanto para tautologia quanto para contradição. Você vai montar a sua tabela, olhou, eu quero falar isso olhando para você, de pertinho. O que você vai fazer? Olhei para a proposição. Quais são as proposições simples que eu preciso? Essa, essa e essa. Uma coluna para cada uma. Quem é o primeiro parênteses? Coloco na próxima coluna. Quem é o outro parênteses se tiver? Coloco na próxima coluna. E no final eu vou resolver quem está fora do parênteses. Se o resultado final for 100% verdadeiro, tautologia. 100% falso, contradição. Tá bom? Vamos ver uma questãozinha de concurso? Olha aqui. Olha que questão bacana. Considerando P, Q e R sejam proposições simples, julgue o item abaixo. Ele me deu essa tabela já pronta na hora da prova e perguntou se isso... Perguntou não. Ele afirmou que isso é uma contradição. E ele quer saber se isso é certo ou se isso é errado. Ah, então peraí. Eu vou olhar para ela e vou pensar. De quem que eu preciso? Do P, do Q e do R. São as 3 letras. Por isso, a banca já me deu P, Q e R. Eu vou colocar P, Q e R. Eu já ensinei como é que a gente constrói uma tabela com 4 proposições. Lembra? Mas aqui ele já até deu pra gente. Mas vamos lembrar rapidinho. Eu coloco 4 verdades e depois eu coloco 4 falsidades. 4V, 4F. E aquela sequência padrão, VV, VF, FV, FF, eu coloco ela e depois é só repetir. Quer ver? Olha só. Não é ela aqui? Ó, VV, VF, FV, FF. Eu vou repetir. VV, VF, FV, FF. Então, é assim que eu monto uma tabela com 8 linhas. E por que tem 8 linhas? Porque a fórmula é 2 elevado a n. Esse n aqui é o número de proposições simples. 2 elevado a 3, isso dá 8. Tá bom? Beleza. Agora que eu já entendi, eu vou resolver. Vamos lá. P, E, Q, E, R. Observa que aqui, ele poderia ter colocado um parênteses aqui, mas ele não colocou. Aí vai a observação que eu quero que você anote. Quando eu tenho o se então, eu tenho o que vem antes da seta, que na verdade, se tivesse em frase, é o que vem entre o se e o então. Quando eu digo assim, se estudo no Focus, então sou aprovado. Se estudo no Focus, então sou aprovado. Estudo no Focus é a primeira proposição. É o que vem antes da foto. Vem antes da seta. E o que vem depois da seta é a consequência. Estudar no Focus é a causa. Ser aprovado é uma consequência. Beleza? Então, se estudo no Focus, então sou aprovado, então passo. Então, estudar no Focus é o que vem antes da seta, ser aprovado ou passar é o que vem depois da seta. Beleza? Então, aqui, ele poderia ter colocado parênteses aqui. Ele não colocou, não tem problema. Se ele não colocar, eu quero que você pense assim. Eu vou resolver o que vem antes da seta, vou resolver o que vem depois da seta e no final eu uso o se então. Beleza? Anota essa observação aí. Resolvo o que vem antes da seta, depois o que vem depois da seta e deixo o se então para resolver no final. Porque ele é o elo entre a causa e a consequência. Tá bom? Beleza. P e Q e R. Só que ele não botou um parênteses entre P e Q ou entre Q e R. Ele quer que você olhe para os 3 juntos. Você vai olhar para os 3 juntos. E quando que o E é verdadeiro? Quando todas são verdadeiras. Aqui, ó. Como eu não tenho parênteses,
e ele já colocou uma coluna para você, dizendo, ó, P e Q e R, os três juntos, o E só é verdadeiro quando todas elas são verdadeiras. Caso contrário, ele vai me dar falso, porque o E só é verdade quando todas são verdades. Se eu tiver duas, quando as duas são verdade. Se eu tiver três, quando as três são. Se eu tiver 10, as 10 têm que ser verdadeiras. Se um F aparecer, já dá falso. Por isso, nas outras colunas, eu vou ter tudo falso. Nas outras linhas, desculpa. Eu vou ter tudo falso. Porque o F sempre vai aparecer, ó. O F sempre aparece. Se o F aparece no E, dá falso. Não tem para onde correr, tá bom? Beleza. Agora eu venho para cá. P ou Q? Ó, P ou Q. Ah, agora é o conectivo ou. Só que ele está falando do ou entre o P e o Q. Ele agora não colocou os três juntos. Ele agora colocou só P ou Q. O ou só é falso quando tudo é falso. O tudo que eu me refiro aqui agora é P e Q. O R não está entrando na história. Beleza. V com V é V. Só é falso quando tudo é falso. V com V é V. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor, né? Tá tudo muito rabiscado aqui. Então, ó. V com F, V. V com F, V. F com V, V. F com V, V. Ah, F com F. Agora é F. E aqui também é F. Agora, o que ele quer? Ele quer que você pegue esse cara daqui, que é o que nós já fizemos nessa coluna, esse cara daqui, que nós já fizemos nessa coluna, ou seja, ele quer que você, cadê meu marca-texto? Para ficar bem chamativo, ele quer que você pegue essas duas colunas, essa, e junte as duas colunas através do conectivo, ó. Se então, ele quer que você faça, ó, uma setinha. A setinha partindo desse parênteses para o outro parênteses, que é esse aqui. É nessa ordem que ele quer. V com V é V. Agora pensa comigo, não sei se você já percebeu. Qual é a sequência da coluna do se então? Qual é a sequência? V com V é V. V com F, Vera Fischer, é falso. F com V é V. F com F é V. Só é falso na Vera Fischer. Beleza. Se só é falso na Vera Fischer, isso vai ser muito importante, principalmente quando a gente for estudar juntos a parte de argumentação lógica. No se, então, só é falso quando eu tenho a Vera Fischer. Quando a primeira é falsa, eu já não tenho mais o V de Vera, concorda? Se a primeira é falsa, o resultado já dá verdadeiro. Eu quero que você anote isso no seu material. No conectivo, se então, quando a primeira proposição é falsa, o resultado já é verdadeiro, independente da segunda. Isso já foi questão de várias provas. Vou repetir. No se então, quando a primeira proposição é falsa, o resultado é verdadeiro, independente da segunda proposição. Anota isso aí, porque isso é muito importante, tá bom? E por que isso ia adiantar? Se a partir daqui a primeira ela já é falsa, você nem precisa perder o seu tempo.
Se a primeira já é falsa, já não tem mais o V de Vera, tá? Da Vera Fischer. Então, o resultado, ele é verdadeiro. Logo, isso aqui não é uma contradição. Tá errado. Isso é uma tautologia. Beleza? Não é uma contradição, é uma tautologia. Show de bola? Então, repara, a gente vai montando a tabela, ó, passo a passo, devagar. Monto aqui, monto ali, e eu vou montando a minha tabela aos poucos, para que no final eu possa analisar e ver o resultado. Então, deixa eu ficar grande aqui. Bom, o que nós já vimos até agora? Quando que é tautologia? Nessa situação. Quando é 100% verdadeiro. Quando que é contradição? É nessa situação aqui. Quando é 100% falso. Tá bom? Talvez você esteja pensando, mas Felipe, você me ensinou quando é 100% verdadeiro e você me ensinou quando é 100% falso. E se não for nem uma coisa nem outra? É isso que a gente vai falar daqui a pouquinho.